Se sobrar tempo, eu vou dividir uma palavra abençoada. Nós temos um testemunho incrível para escutar hoje. Incrível para escutar. Vamos receber aqui o irmão Sandro e a sua esposa com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Me lembro do Sandro dizendo: eu vou largar o emprego. Vou largar o emprego, larguei o emprego, pastor, porque eu quero congregar mais, eu quero... E hoje ele tem um negócio próprio, que benção, hein? Deus faz coisas tremendas. Mas isso é o mínimo. O mais importante é a transformação de vida. Diga: Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, irmãos. Vocês não dão bola, que eu sou um pouco chorona quando eu vou falar. Porque é muito bom quando tu testemunha aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Bom, hoje eu venho testemunhar de quando eu cheguei nesse ministério. A minha casa estava totalmente destruída, os meus filhos estavam se perdendo no mundo. E eu estava numa luta na minha casa com a minha filha. E um dia eu sentei na minha cama e disse: Senhor, e vi um exército para me ajudar. Eu já não sabia mais o que fazer, nem eu e nem minha outra filha. Naquele dia eu sentei na minha cama, cheguei da igreja onde eu congregava. E o irmão Altair me ligou, mandou uma mensagem e perguntou para mim o que estava acontecendo. E aí eu conversei um pouco com ele e ele disse: amanhã eu estou indo na tua casa. E ele foi lá, eu contei, mostrei todo o cenário, como estava a minha casa, e ele disse: na terça-feira tem o culto da libertação, lá onde eu congrego. Vocês querem ir? Eu disse para ele: à noite eu vou fazer reunião com os meus filhos, depois eu te dou uma resposta. Quando eles chegaram para nós orar, eu comentei com eles, eles disseram: não, mãe, a gente vai. E na terça-feira, o pastor, ele mesmo ele não nos conhecendo, ele mandou os irmãos com carro para nos buscar, porque a gente não tinha carro naquela época. Mas nós fomos recebidos nesse ministério com muito amor, com muito carinho. Fomos cuidados. Minha família está ali. Hoje eu disse para ela: amanhã a mãe vai testemunhar. E eles vieram para ver nosso testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa família, na nossa casa, nas nossas vidas, nos nossos filhos, nesse ministério, né? Eu sou muito grata ao Senhor por este lugar, porque aqui eu encontrei, né? Eu descobri o que é a presença do Espírito Santo, né? Porque eu ia nas outras igrejas, a gente falava em língua, a gente era interpretado ao contrário, eles pensavam que a gente estava até endemoniada, né? Perdão a palavra, mas era assim. Mas depois que eu cheguei nesse ministério, eu não me vejo fora daqui. Eu disse para o meu esposo: enquanto o Senhor disser para mim que é ali eu ficarei. Porque eu sou uma pessoa que eu só faço aquilo que o Senhor manda eu fazer. Entendeu? Um dia eu estive aqui, eu disse para o meu esposo: eu acho que eu vou para uma igreja mais perto da minha casa. Eu vim aqui, o pastor me chamou e o Senhor disse: não é para te sair daqui ainda. Porque eu tinha a minha filha, essa que passou pela luta, ela veio congregar aqui, mas depois ela acabou saindo. E eu fui numa conferência, e lá eu clamei muito pela vida dela. E a pastora disse: aquele que estiver fora da mesa, pede para o Senhor trazer para a mesa de volta. E hoje, para a honra e glória do meu Senhor, ela está sentada ali, ó. O Senhor está trazendo de volta para a mesa. Então eu digo para vocês, irmãos, não desista dos seus filhos, não desista do teu esposo, se ele não é convertido ainda. Foi noites e noites de oração, choros e lágrimas. Eu, o Senhor, no secreto, nem meu esposo sabia. Mas eu ali, ó, meu travesseiro, conversando com ele, e hoje ele está me dando a resposta de tudo, né? Meu filho John também, uma vez ele disse para mim: mãe, não é porque tu serve esse Deus que eu tenho que servir. Ele falou para mim, né? Eu disse: Senhor, eu não aceito meus filhos fora da presença. Eu não aceito. Eu disse: eu perco para o Senhor, mas não perco para o diabo, né? Que se o Senhor tiver que levá-lo, eu sei que vai doer, mas eu não aceito ele servindo ao mundo e nem os demônios. Eu disse para o Senhor. E hoje ele é um pregador da palavra. Hoje ele não está aqui, ele está pregando a palavra em outro lugar. Hoje ele é um ministro da palavra, é um guri muito usado na presença do Senhor.
Mas era noite sentada, falando com o Senhor e clamando por eles. Hoje eles estão aqui, as minhas filhas estão ali. Então eu tenho para dizer que Deus, Ele é bom o tempo todo, Ele é fiel em tudo. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas Ele vai fazer. O meu esposo, 36 anos orando por ele, ó. 36 anos, irmãos. Meu esposo era um cara que chegava em casa e não dava um bom dia, ele não dava uma boa tarde. Ele só via as coisas erradas, ele não conseguia ver aquilo que a gente fazia de bom. Hoje ele sabe chegar em casa, hoje ele cuida de mim, né? Hoje ele faz aquilo que ele não fazia, hoje ele faz para mim, porque o Senhor mudou a vida dele, mas eu não desisti, não parei. Noites e dias, noites em oração. Eu e o Senhor no secreto. Hoje eu estou recebendo a resposta do Senhor, né? Hoje o meu esposo, eu fui viajar para Criciúma e até contei para a pastora o testemunho no banheiro. Eu disse, pastora, eu queria ir para Criciúma, eu trabalho de faxina, né? Tenho minha lojinha lá, mas eu não queria usar cartão. Eu queria levar dinheiro. Eu disse, Senhor, Tu sabe que no meu coração eu quero estar lá. O porquê eu não sei, mas eu quero. Algo eu sei que o Senhor vai me entregar lá. E aí veio uma menina que ela vende esses joguinhos na rua aí. E eu sou contra o jogo. Sou contra o joguinho, o Sandro sabe. E aí a menina me ofereceu, eu disse para ela assim, não, eu não jogo. E daí eu fui para o meu quarto e o Senhor disse para mim, é dali que sai o pão e o salário dela. Não olha. Então tu abençoa ela. E eu comecei a ofertar todo dia na vida daquela menina. E eu não pegava o joguinho. No último dia, na última semana que eu ia viajar, ela chegou e olhou para mim e disse, bem assim, com o papelzinho fechado. Aqui está o abençoado que mandaram eu te entregar. E eu olhei para ela, eu disse, meu Deus, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor, né? O Senhor tira de quem não tem para dar para aquele que não tem, né? Eu disse, Senhor, vou pegar. Peguei. Tá, mas joguei na gaveta lá, esqueci, porque eu não gosto de jogo. Mas ele foi conferir, meu esposo foi conferir. E aí ele começou a rir, eu olhei para ele. E eu disse para ele, ainda disse para ele à tarde, amor, se eu ganhar esses 4 mil, não vou nem trabalhar na sexta-feira, que daí eu já estou com meu dinheiro para me viajar. E daí, ele conferiu, ele disse, começou a rir, eu disse para ele, não acredito que eu ganhei. E ele disse, tu ganhou. E aí a minha filha disse assim para mim, mãe, quem foi que tu abençoou? Eu disse, a menina mesmo do jogo. E hoje o Senhor me deu em dobro. Era R$5 cada papelzinho. E olha quanto o Senhor me deu, né? Mas trouxe o meu dízimo para a casa do Senhor, meu esposo trouxe para cá e fui viajar. Pagamos o que nós tínhamos que pagar, para a honra e glória do Senhor. Então, eu sou uma pessoa que o Senhor disse para mim assim, ó. Um dia eu estava saindo da minha loja, estava uma venda muito pouca também. E aí eu vi um menininho com um copinho, ele foi na avó dele e pediu um açúcar. Eu disse, o que tu está fazendo aí, filho? Ah, eu quero um açúcar da avó. Eu disse, a tua avó saiu. E eu estava indo recolher minha roupa, o Senhor disse, volta lá. E tu não dá um copinho, tu dá 1 quilo de açúcar para ele. E eu olhei, voltei. Meu esposo, ele nunca me entende quando eu faço as coisas, ele fica me olhando. O que ela está fazendo? Eu fui lá, peguei o açúcar e dei para o menino. Foi a venda mais, foi o dia que nós mais vendemos, não foi, amor? Ouvir o Senhor, obedecer, o Senhor, Ele nos honra. Pode ter certeza disso. Então, hoje, quando nós chegamos nesse ministério, a gente chegou, hoje a minha família está aí, meu filho está pregando, minha filha também, a Kathleen também prega a palavra. Então, elas ali para a honra e glória do meu Senhor, o Senhor mudou a história da minha família, do meu casamento e dos meus filhos. Hoje nós estamos aqui para testemunhar, né? Que tudo que é pregado aqui é verdadeiro. Quando o Senhor fala, tome para vocês e coloque em prática, porque o Senhor vai honrar vocês. Eu aprendi muito nesse ministério a honrar, entendeu? E nessa noite eu agradeço ao Senhor por esse ministério, porque nem me conheciam, mas eles nos abraçaram. Todos os dias de culto o pastor mandava carro para nós lá. Ele não tinha obrigação de mandar, porque ele não era nosso pastor ainda, né? A gente era do ministério, mas ele cuidou de nós assim mesmo, entendeu? Então eu agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor, da nossa pastora ali. E por cada irmão que se colocou à disposição a nos cuidar também, porque eles traziam, era o irmão Éder ali, também foi lá nos buscar. O cunhado lá a irmã dele lá do Altair. A Bia e o seu esposo também foram. Eu lembro que um dia minha filha estava bem transtornada dentro de casa e ela não queria vir para a igreja por causa que o pai dele, ela não queria que o pai dela viesse, né? A irmã Bia e o esposo dele fizeram toda a volta pela Petrobras, lá foram lá embaixo, fizeram toda a volta para chegar até a igreja para dar tempo do pai dela chegar.
né? Quem faz isso é quem se importa com as vidas, meus irmãos. Então eu digo aqui, tem irmãos abençoados, qual se importa com a gente. Eu agradeço por cada um que se colocou à disposição a cuidar da minha família e a esse ministério. Muito obrigada. A paz seja com todos. Como a minha esposa falou, foi 36 anos de oração. Eu fui criado numa família que meu pai teve separação. Eu era guri, era pequeno. Contar um pouquinho a história da minha vida. E eu vi de cima do apartamento quando meu pai foi indo embora. Só eu não fiquei bravo com ele. Não entendi as coisas. Hoje, ele é um dos melhores amigos que eu tenho, meu pai. Ele passou pela Covid e aí quase morreu e voltou diferente. Ele viu como e ele era um cara ruim. Era um cara que tu estava doente, ele dizia assim, tem mais que morrer. Essa porcaria, ele falava, ele dizia, não queria saber. Aí tivesse que dar em nós, ele daria de qualquer jeito, só porque ele foi criado uma família diferente, família lá no interior, a educação era bem diferente. Só eu agradeço por tudo que eu passei com ele, porque o homem que eu sou hoje, porque ele me deu, era um cara trabalhador, era tudo. E como a minha esposa está falando sobre a gente chegar até aqui, eu não acreditava muito em Deus. Eu olhava as pessoas muitas vezes, meus parentes, na igreja, passando, só eu sempre olhava os erros. Olhava as fofocaiadas e eu disse, o que eu quero na igreja? Essas pessoas vão para a igreja, estão sempre fazendo fofoca. Só muitas vezes Deus nos coloca na nossa frente para a gente orar, para a gente mudar. E muitas vezes a gente não vê isso, a gente faz ao contrário. E aí eu me lembro até hoje, eu era guria, eu casei com 16 anos me ajuntei. E aí um dia, aos 20 anos, teve a minha primeira filha. Depois de um certo tempo, acho que ela era pequenininha, e eu era um cara muito, muito certinho. Eu gostava de limpar a casa, eu trabalhava, não dava muita importância para a família, só tinha que ser tudo certinho. E aí eu estou brigando com a minha esposa, e a minha filha vem e eu dou um tapa nela. Como o meu chão ele era bem lisinho, ela caiu para baixo da cama, para baixo de um sofá assim. E aquilo ali ficou por anos e anos. E a minha esposa começou a congregar e eu disse para ela assim um dia, eu vivia no futebol e som e fazia um monte de coisa. Eu disse para ela assim, olha, eu vou para o futebol. Se eu chegar às 8 horas e não tiver comida pronta, nós vamos se ver. Vai conversar contigo de pertinho. E eu era um cara ruim, eu tivesse que dar um tapa nela, eu dava, não queria saber. Porque eu fui criado dessa maneira, vendo meu pai fazer as coisas erradas. Então eu achava que a educação tinha que ser assim. Eu tinha que era o homem da casa, dava comida, tinha que ser do meu jeito. Só que a mulher sábia quebra a gente no meio. Aí chegava em casa, estava toda a comidinha pronta. Só eu não comia. Só tinha que estar a comida pronta. Dali eu não ia na igreja. Saí para ela um dia e disse para ela, amorzinho, eu vou pegar tuas roupas e tu vai morar dentro da igreja. Tu vai morar lá, tu quer ficar dentro da igreja, tu fica dentro da igreja então. Vai ficar lá. Não quero te ver lá, todo dia vai para culto, isso, aquilo. E aí ela me convidava e eu não ia. Aí um certo dia, um outro irmãozinho que me ganhou para Jesus, me convidou. E aí eu estou no corredor assim, ele disse, vamos no culto da família. Aí eu disse para ele, olhei para ela que estava assim, deu uma risada, uma debocha. Vamos no culto da família então. E fui. E eu acabei gostando. E aí o primeiro retiro que a gente teve lá, eu cheguei lá no retiro de 3 dias, que a gente se reunia muito assim, todos os irmãos. E lá o pastor nos pegou quem era casado, quem era solteiro, os jovens e as meninas. E cada um dava uma palestra. E aí ele foi me mostrar o que era a minha esposa para mim. A minha ajudadora que me ajudava, me auxiliava. E eu via ela diferente, eu não via como um ajudante, achava que só eu que mandava. E acabei ficando ali, fui gostando. E aí no sábado, acho que teve um culto, teve um teatro. E aí fizeram teatro, foi tremendo o teatro deles. E aí a pastora contou uma história de uma pessoa que foi presa. E lá na prisão ela se converteu. E ela pediu perdão para os pais dela.
Só que ele, como ele ia sair da cadeia e queria uma certeza do perdão, ele pediu o seguinte: eu vou pegar o trem, quando passar numa curva vai ter uma figueira, e na figueira eu quero que tu coloque uma fita amarela. Se eu ver essa fita amarela, eu vou ficar ali. E aí ele passou, e ele ficou com medo de ver aquilo ali. E aí quando ele me pediu para um amigo ver, quando o amigo dele ele passou e perguntou para o amigo dele: tu viu uma fita amarela? Eu não vi uma fita amarela, mas eu vi toda a árvore amarela. Então quer dizer, o perdão. Aí a pastora disse assim para mim: qualquer um que tiver qualquer problema, pega essa fita amarela aqui e chega até a pessoa e entrega. Só não pergunta o que deu, só é tipo de um perdão. E naquele dia, meus filhos, todos eles pegaram, minha esposa pegou aquela fita e vieram me abraçar. E aí eu entendi. Então ali eu fui perdoado pelos erros que eu fiz, as coisas erradas. E voltando a contar, aí ali eu comecei a buscar mais, E aí quando eu vou, eu me lembro bem certinho, assim, quando eu estou de noite, que a gente está fechando o lugar assim, eu via tipo de um negócio rodando assim, atrás de uma janela assim, fechava a porta, aquilo lá ficava rodeando. E a sensação no domingo foi tão tremendo, como eu não acreditava muito, eu caí no chão e comecei a falar: Senhor, eu quero ver o que tu é capaz de fazer. O que tu faz? Eu quero ver. Eu sou que nem aquele que não acreditava. E aí, quando eu abri os olhos assim, eu olhei como se fosse a passagem de Pedro. Todo o pessoal foi tomado pelo Espírito Santo e caiu ao chão. E uns voavam, outros corriam e faziam, olhei assim ali. E eu tinha convidado uma colega minha para ir junto comigo nesse evento. E eu comecei a chorar de uma maneira assim que parecia pior que criança, chorando. E aí quando eu parei, a menina que tinha vindo a primeira vez foi batizada pelo Espírito Santo, começou a pular. Eu comecei a chorar de novo. Aquilo ali eu fui acreditar que existe um Deus que muda a vida da gente, um Deus que ele não atropela, ele só diz assim: eu estou aqui, vem. Só depende da nossa vontade, nosso querer ir. E muitas vezes ele está ali do nosso lado, a gente não dá essa oportunidade para ele. Muitas vezes o inimigo vem, derruba tudo e nos leva, e a gente não faz essa oportunidade. Aí voltando, foi o começo de começar a congregar. Aí eu estava, como a minha esposa falou, nós estávamos numa luta muito grande lá e pedindo. E eu estou um dia, eu já estava começando a largar um pouco a igreja, porque eu só trabalhava e não ia mais nos cultos. E aí um dia eu estou botando som assim dentro da minha... E eu estou com som evangélico, eu só toco som evangélico. E eu vi um vulto passar, e aí eu liguei para minha esposa, eu não estava em casa, para ver o que o diabo faz na vida da gente quando a gente não começa a deixar ele de lado. E aí eu liguei para minha esposa: onde tu tá? Estou saindo da igreja, só que hora tu vai chegar? Vou chegar 9h30, isso aí era umas 8 horas da noite. Eu fui para frente de casa e não entrei mais. Eu estava chegando num extremo, um pânico, que eu não dormia mais. A minha casa, ela não tinha forro, então quando eu deitava, eu olhava sempre uma pessoa me olhando de cima assim, E eu ia dormir lá pelas 4, 5 horas da manhã, quando começava a clarear o dia. O medo começou a tomar conta de mim. E nisso a minha esposa, um dia nós estávamos nessa reunião que ela falou, e ela disse: eu não aguento mais, porque eu não orava junto com ela. Eu estava largando devagarzinho, não estava indo mais. E ela caiu no chão e gritou: eu não aguento mais. Aí o inimigo quis botar como se fosse uma doença da minha sogra. Ela, quando olhou a minha filha, disse assim: o que eu fiz para ti? O que eu fiz para ti? E a minha filha dizia para ela: não fez nada, mãe. Não, senhor, tu está chorando, eu fiz alguma coisa para ti. Aquele medo foi tomando conta, e logo em seguida Deus usou o Altair para nos buscar, que nem disse ela. E aí o pastor mandava 4 carros para nos pegar. A minha família hoje são 25 pessoas. Eu tenho 7 filhos, 11 netos, era para ser 13, Deus levou 2. E os 25, praticamente, acho que é 1 ou 2 que não congregam, o resto tudo na igreja. E então aquela palavra é forte, quando Deus ele quer a sua família, e se tu colocar na presença, ele vai te buscar.
E como o pastor está falando ali, que hoje eu sou empresário, eu sempre trabalhei 30 anos de carteira assinada, eu não tinha medo de andar, de ser autônomo. E aí eu abri a oportunidade, meu sogro acabou falecendo e nos deixou uma parte. Ele tinha uns apartamentos, tinha umas coisinhas lá, e a gente pegou uma parte mais simples que tinha. E um dia eu perguntei estava lá e olhei aquele lugar assim todo bagunçado, limpei tudo, organizei, tinha um monte de coisa lá, levaram tudo. E a gente não dá bola para as coisas. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Um dos piores lugares que tem. Meu cunhado ganhou um carro, o outro ganhou um apartamento, o outro ganhou uma casa, e eu ganhei o pior lugar que tinha. E aí ele disse para mim, eu te trouxe aqui para quê? Para te levar o evangelho para as pessoas que passam aqui na frente. E então lá onde hoje eu vendo água e carvão, eu coloquei Casa da Água e do Carvão Promise. Promise porque casa prometida. Então hoje eu não vejo o que eu recebo lá, porque eu sou dependente de Deus. Se vendemos, não vendemos, Deus vai dar. Quando a minha esposa tinha falado, que nós tínhamos 4.000, um dia eu cheguei aqui com dízimo também, o pastor estava aqui um dia, e eu cheguei, pastor, me diz uma coisa daquela palavra, que diz que Deus tira de quem tem para quem não tem. Eu estava na frente da loja, e não tinha vendido nada naquela semana, estava assim difícil. E aí eu olhei assim, Senhor, o Senhor me deu um carro. Eu pedi as contas em plena pandemia, porque eu não estava vindo mais nos cultos nas quinta-feiras. Vinha só nos domingos, era domingueiro. E aí eu pedi as contas, comprei o carro e fiz uma promessa. Senhor, esse carro aqui é para 3 coisas. 1, trazer pessoas para dentro da igreja. 2, para comprar um material que eu preciso para trabalhar. E 3, quando estiver chegando atrasado, se eu sair do serviço correndo, vir para a igreja. É o que vai dar tempo de eu vir, porque é longe. Eu trabalhava na Petrobras, e eu descia na bairro Fátima. Do bairro Fátima até aqui são 7 quadras, de lá aqui, a pé. E eu vinha. Muitas vezes eu enchia o ônibus com meus filhos, e nós passávamos um monte por baixo da roleta, e descia lá em cima, perto da São Ferreira, e vinha a pé até aqui. E eu passava quase todas as minhas passagens. 10 passagens dava por dia. E a gente passava e vinha todo mundo caminhando alegremente até aqui. E aí, quando eu fui para pegar o lugar ali que eu não queria, meu genro bateu o carro. E eu disse, e agora, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? O cara bateu o carro, eu não tenho dinheiro, eu estou saindo de uma firma que eu ganhava 700 pila só por mês, 700 reais eu tinha. Só Deus, Ele trabalhou na minha vida, porque tu tem que saber trabalhar com pouco e com muito. Porque se tu não saber trabalhar com pouco, Deus Ele não vai te dar o máximo, porque daqui a pouco tu larga Ele. Então tem que saber trabalhar no pouco e no muito. E aí eu sei que eu deixei nas mãos do Senhor ali, e aí eu peguei e joguei, a menina veio, uma semana antes eu peguei e fiz um carreto com um colega, que fazia essas vendas de númerozinho. E cheguei na casa deles, manchei tudo na amiga dele lá, toda a cama, botei no meu carro, levei lá. Quando cheguei lá, eu vi que ele era batuqueiro. Isso aí não dei bola. Fui ali, aí eles para mim, Sandrinho, sábado que vem eu te pago os 30 reais. Não, meu, nem esquenta a cabeça. Se der, der, se não der, nem esquenta a cabeça. Não tem problema nenhum. E aí, o que aconteceu? A menina vinha, eu estava saindo eu e minha esposa assim da loja, e a menina chegou, os últimos dois. Aí eu disse para minha esposa, compremos ou não compremos? Eu disse, tu que sabe, vamos abençoa ela que aí daqui ela já vai lá pro sorteio. E aí quando eu peguei, guardei e dormi. E ali a minha esposa ficou na loja, quando eu me acordei, ele passou o colega esse que eu tinha feito o carreto para ele. E perguntei para ele, qual o número que deu? Deu tal número e tal. Aí eu fui lá, peguei o papel, quando eu peguei o papel, fui ver, era o mesmo número, 7.000 reais. Deus me abençoe, 7.000 para me comprar minha carteira, porque Deus Ele te dá o carro, só tu tem que andar em dia também. Não adianta ter o carro e passar a vida toda sem uma carteira, já está errado. Tirei a minha carteira, graças a Deus, paguei as contas que tinha que pagar e dei o meu dízimo. Primeira coisa eu vim dar o dízimo, mas vim para ter o pastor. Pastor, eu ganhei isso aí, não sei se é certo ou não é, só eu creio muito nessa palavra que Deus dá
de quem tem, tira de quem tem, para aquele que não tem. Só que eu digo para ti, aqui é um lugar muito abençoado. É um lugar onde eu prosperei. Hoje eu tenho meu carro, eu tenho uma loja. E que nem eu digo, eu sou dependente de Deus. Se entrou, entrou, não entrou, não tem problema. Deus, eu creio que amanhã Ele vai dar. E aqui é onde é diferenciado. Quando eu convido alguém para vir aqui, eu sempre digo, vamos lá na casa do Senhor, lá na nossa igreja. Eu digo a nossa igreja. Lá é diferente. Por que é diferente? Eu digo, a maioria das igrejas que eu tive, ela é meio monótona. Por que monótona? Ela tem um sistema assim de tu entrar, toca 5, 6 louvor, para, dá os recados, fala a palavra, vem o pessoal, ora e depois vai embora. E aqui não, aqui é o que faz? Aqui o Espírito Santo, ele entra. Por quê? Aqui quando começa o louvor já começa a trazer o Espírito Santo a trabalhar. E o pastor, ele entra no meio do louvor e deixa fluir. Se tiver que ter palavra, vai ter. Se não tiver que ser palavra, vai ser a oração. Vamos só buscar através do louvor e Deus age da maneira que Ele quer, o Espírito Santo. Essa é a diferença de estar aqui. É um lugar próspero. É um lugar onde que tu vai abençoar e vai ser abençoado. Muitas vezes eu abençoava em outros lugares que a própria pessoa que orava para mim não era dizimista. Como é que eu vou ser abençoado por uma pessoa que como é que vai orar uma pessoa que não é dizimista? Não é verdade? Ela não está te abençoando. Então essa é a diferença. Então eu agradeço, eu honro aqui o pastor, a pastora, e creio que Deus vai fazer muito mais aqui. Que vai ficar vai ter muita movimentação aqui. E isso aqui é pequeno. Eu disse para o pastor hoje dia, pastor, isso aqui é pequeno. Foi que nem a tenda lá, pastor, vai dar 200 pessoas num sábado. Pastor, capaz? Vai, ele falando para o senhor, vai dar 250 pessoas. E deu, pastor? Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. Então é isso, é tremendo. Muito obrigado aí por todos ter ouvido aí. E é um pouco um testemunho, amém? Irmãos, e quando o pastor montou uma tenda lá naquele campinho lá perto da minha loja, eu tenho um tio que ele era dependente químico e também ele era alcoólatra. Ele tinha perdido todos os filhos dele. Até ele não está vindo, porque como ele usa a tornozeleira, ele não pode sair de lá de noite, né? Mas ele disse que o dia que ele chegou lá, o pastor montando a tenda, ele disse que um abraço que o pastor deu nele. Eu creio que era Deus abraçando ele através da vida do nosso pastor. Daquele dia em diante, nunca mais ele bebeu e nunca mais ele usou drogas. E ele quer vir aqui na igreja para testemunhar isso aí. Ele disse um abraço, porque ele disse assim para mim, para te ver, eu achei que o pastor nem lembrava de mim. E o pastor abriu os braços e aquele dia ainda ele tinha bebido e estava se curando ainda, porque ele passou a noite bebendo e fumando droga, né? E ele achou muito lindo, porque ele disse assim, o pastor não olhou como eu estava, ele chegou e me abraçou. E daí ele disse, um abraço fez uma grande mudança na minha vida. E hoje, o filho dele que estava em São Borja, que tinham adotado, voltou para ele hoje. Chegou de São Borja hoje o filho dele. Creio que os outros filhos também vão voltar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, testemunho de vida daquilo que o Senhor fez na vida desse casal. Nós te agradecemos, Senhor. E assim, Senhor, há tantas histórias aqui nesta noite. E Deus não te abandonou. Aquele que começou boa obra vai terminar, vai completar. Diga glória a Deus. Quantos esperam mais 10 minutos? Eu dividi uma palavra. Glória a Deus por esse testemunho abençoado. Te amo, Jesus. Te amamos, Senhor. Você pode estar em crise. Tua família pode estar passando uma crise. O nosso estado, nosso país pode estar passando uma crise.
Teu ministério pode estar passando uma crise. O reino dos céus não está em crise. O reino dos céus é um sucesso, é um esplendor de glória, está brilhando agora. O reino dos céus é uma festa. O reino dos céus, todos que estão lá, os anjos, estão contemplando ao Senhor. E algo Deus está fazendo. Digo, o reino dos céus nunca, jamais estará em crise. Abra a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19. A terra sempre vai estar em crise, altos e baixos, mas nós temos que confiar no Senhor. Eu vou ler na versão revista e corrigida, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Aqui está a história de Elias, aqui está a história de Israel. Um momento de crise, um momento de escassez, um momento a qual o ministério de Elias estava em crise, um momento que ele enfrentava dificuldades. Primeira Reis 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser tua vida como a de um deles. Aqui veio uma ameaça de Jezabel para liquidar, acabar com o ministério de Elias. Eles tinham saído de um cenário do sobrenatural, a qual a mão de Deus desceu com fogo do céu, a qual Deus mostrou a sua glória, que além dele não havia outro Deus. Depois dessa notícia, verso 4, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui está um homem, Vini, usado por Deus, com experiências poderosas com o Espírito Santo, um homem a qual ouvia a voz nitidamente, como você está ouvindo a minha voz hoje, mas que num cenário de crise, grave isso, ele pede a morte. Ele pede a morte. Ele era um homem de Deus, sim, mas também ele era homem. E ele pede a Deus para morrer. E quando ele diz assim: não sou melhor do que meus pais, ele está dizendo: toda essa gente que veio antes de mim, eu não sou melhor do que eles. Toda essa gente que passou já aí, meus pais, as famílias que vieram, esse povo, não sou melhor. Ele está dizendo: eles não conseguiram mudar, eu também não vou mudar nada. Você já passou por isso? Você já passou assim de chegar a um ponto e dizer assim: ó, eles não conseguiram fazer, também não vou fazer. Você cansa, você começa a ficar para baixo. Verso 5 diz que ele dormiu. Mas um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Sempre quando você pensar em desistir, sempre quando você pensar que acabou, Deus vai enviar um anjo do céu para te fortalecer, em nome de Jesus. Deus vai enviar um anjo. Agora pense comigo, pastor Daniel. Um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Eu não estou falando de uma impressão, eu não estou falando que ele talvez pensou que havia um anjo. Ele viu o anjo. Quantos já viram um anjo aqui, face a face? Levante a mão. Face a face, levante a mão. Você está entendendo?
Você está entendendo? O que é isso? Um homem que pediu a morte, Deus envia um anjo para falar com ele. Deus preparou comida, Deus preparou tudo. Verso 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que tu fazes aqui? Como quem diz, a jornada era para continuar, você foi para uma caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Porque Elias pensou: acabou. Olhe para mim, você já pensou um dia que acabou? Sabe quando surge aquela dor misteriosa? Sabe quando surge aquela dor misteriosa e tu começa a olhar assim, e aí tu olha para tua família, tu olha para tua casa, e o diabo bota um monte de coisa na tua cabeça? Sabe quando surge aquela situação difícil assim para você, e tu diz: acabou, não tem saída. Olha o que ele responde, verso 10, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Você está entendendo qual é a pior crise? É essa. Tenho sido muito zeloso ao Senhor. Ele não está dizendo: eu tenho sido muito pecador, eu tenho me desviado, eu tenho vindo na igreja, eu tenho parado, eu tenho me afastado. Não, ele está dizendo: eu tenho sido muito zeloso. Essa é a pior crise, sim ou não? Essa é a pior crise, grave isso. Quando tu tem sido zeloso e há uma crise, quando tu tem buscado e há uma crise, quando tu tem congregado e há uma crise, quando tu tem orado e há uma crise, quando tu tem jejuado e há uma crise, quando tu tem buscado, feito coisas espirituais e há uma crise, é a pior ou não? Nos deixa zonzo, confusos. Entende isso? Há uma crise. E olha só, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, busco a minha vida para tirarem, e dizendo: eu fiquei só. O reino do céu está em crise. Deus está em depressão. Deus está com ansiedade. Deus está doente. Não. Quantos estão entendendo? Uma vez teve o apóstolo Bernardo aqui, ele disse: no reino dos céus não há um enfermo, não há um endemoniado, não há miséria, não há crise. O reino de Deus, aleluia! Agora pense um pouco nisso, O reino dos céus não está em crise. O reino dos céus há uma festa. O reino dos céus há grandes planos, há grandes propósitos. Diga: Deus não erra, Deus não perde, Deus é invencível. Nós estamos em crise, mas vamos se alegrar um pouco em pensar que o reino do céu não está em crise. Quantos estão entendendo? Você estava chateado hoje, você estava para baixo hoje, você está em crise hoje, você estava com as tuas lutas interiores, você estava com as suas lutas na sua mente. Agora pense assim, aonde está sentado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, lá em cima não há crise. Pode se alegrar? Vamos se alegrar um pouco mais. Diga assim: e um dia eu vou para lá. Meu Deus, diga: e um dia eu vou para lá. Pode aplaudir o Senhor. Sentiu? Porque, olha só, não importa a tua situação quando tu pensa nele. Uau! Quando tu pensa no reino, quando tu pensa nas coisas do alto, a crise aqui vai diminuindo, entendeu? É assim. E o Senhor vai falando com ele num redemoinho, o Senhor vai falando com ele, depois o Senhor aparece, fala com ele, e o Senhor fala algo poderoso.
o verso 14, o Senhor volta a conversar com ele, e ele repete. E ele lhe disse: eu tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Tu sabe quando tu entra no modo repetição, e tu só vê a tua crise, está aí. De novo, Deus foi falar com ele e repete tudo de novo. Pois é, mas assim está acontecendo isso. Sabe, eu estou vivendo a mesma coisa, já mataram todo mundo. Eu estou só, sabe, está essa crise toda. Jezabel se levantou. Acabou tudo, Deus. Tu não está vendo que acabou tudo, a crise que está aqui. Israel já era, o teu povo já era. Perseguição, adoração a falsos deuses. Matança. Mataram todos os profetas. Fiquei só. Ele repete a crise de novo. Só que Deus não está em crise. Deus, diga Deus, não está em crise. E ele diz: estão procurando ainda e vão me matar. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. E o Senhor lhe disse: antes, tu levanta a tua mão e diga: Deus tem plano grande para a minha vida. O que ele disse? Grave isso. Pastor, eles querem me matar. Eles querem me matar. Diga: Deus está no controle, Elias. Só que ele não sabia que ele ia subir vivo para o céu. Meu Deus, ninguém pegou. Ele está dizendo para Deus, ele está dizendo assim: eles querem me matar. Só que ele não sabia que Deus tinha um plano para ele. Tu vai ser um dos homens que vai sair da terra e sobe para o céu vivo. Meu Deus, dá glória a Deus. Vão me matar. Não, Elias, para com esse discurso aí. Tu vai ver o que vai acontecer lá na frente. Sabe, não importa o que tu está passando hoje, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Diga aleluia. Mas vamos adiante. Verso 15. O Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também unge Gel, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que, ao escapar a espada de Hazael, matá-lo-á Gel. E o que escapar a espada de Gel vai matar Elias. Olha só o que ele está falando, Deus. Olha só, Elias está falando da crise. Ele está falando que acabou tudo. E Deus está separando novas pessoas. Deus está separando reis. Deus está separando profeta. Sabe, enquanto os planos de o Eliseu sobe, enquanto os planos de Elias acabaram, os planos de Deus estavam ativos. Os planos de Deus estavam contínuos. Os planos de Deus iam continuar acontecendo. Por isso eu quero dizer: o reino dos céus, os planos de Deus no reino dos céus são imparáveis, são invencíveis. Vai continuar a acontecer. Nós temos que olhar para esse plano. Elias disse assim: acabou tudo, vamos parar por aqui, Deus. Não, eu não paro. Eu vou ungir rei, eu vou ungir profeta, e vai ficar no teu lugar, porque vai continuar. Mas acabou tudo. Jezabel está aqui, morreu comida. Está tudo isso aqui. Não, eu vou continuar a fazer a minha obra. Sabe, quando a gente olha para o cenário atual, nos olhos naturais, a gente diz: meu Deus, se foi a glória de Deus, Deus vai continuar a fazer a sua obra. Deus vai vir nesse tempo, grave isso. Deus vai vir nesse tempo aí e vai nos surpreender com o maior avivamento da face da terra. Ele vai vir, algo vai acontecer, o céu vai se abrir, anjos vão descer, a glória vai aparecer, como no tempo antigo. Eu estou falando, igreja, como no tempo, não como o homem pode mostrar, como Deus pode mostrar. Vai vir ainda, há uma esperança. Diga: há uma esperança. Aí tu pensa assim: o que ele falou? O que ele falou? Verso de 18. Bota aí, prepara aí, carpinteiro. Verso 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Diga: 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. 7.000. O que disse Elias? Eu estou só.
Eu tô só fiquei eu, acabou. Levanta a mão. Não acabou, meu irmão. Deus tem um exército que tu nem sabe que existe. Deus tem mais 7.000 ainda. Deus tem milhares e milhares que amam a sua presença. Elias disse assim: eu tô só. Não, para. Sabe, em tempo de crise, Deus estava trabalhando, tinha mais 7.000, não era só um, tinha mais 7.000, olha só que forte isso aí, meu amado. Também os fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Grite aleluia. Diga a Deus: vem coisa grande para a minha vida. Tu está entendendo? Você pode estar em crise, eu posso estar em crise, pode ter ministérios em crise, isso é momentâneo. O reino não está em crise, Deus não está em crise, Jesus não está em crise, o Espírito Santo não está em crise, a Trindade nunca entrou em crise. Fique de pé, levanta as tuas mãos e adora. Levanta que tem unção, levanta que eu sinto a unção. Rabababa, começou a dar em línguas. Fecha os teus olhos e receba. Fecha os teus olhos e receba. Fecha os teus olhos e receba. Deus tem mais para a minha vida. Deus tem mais para meu endereço, a minha casa. Como eu amo seu nome. Fecha os olhos e adore. Fecha os olhos e adore. O nome mais lindo que eu conheço. Grite: o reino de Deus não está em crise. Grite: o reino de Deus não está em crise. A unção não está em crise. A unção não está em crise. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Mais alto! E esse é o meu som, do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. O reino dos céus não está em crise. Segue o louvor. Segue o louvor, segue o louvor. O reino de Deus não está em crise. Esconda-me em ti. Esconda! Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? O carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta.
E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Equipe da intercessão orando alto agora. Equipe da intercessão orando em alto perto do altar. Toda a equipe da intercessão toda clamando alto perto do altar. Levanta as tuas mãos e começa a orar em línguas. Se você ora em línguas estranhas, começa a orar em línguas estranhas agora. Tem algo começando a passar no mundo espiritual. Algo está começando a acontecer nesse ambiente. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Pastor Daniel, dá a mão para sua esposa e dê 2 passos à frente. Eu quero que você comece a orar mais forte, porque Deus chamou esse casal. Deus chamou vocês para ungir pessoas. Deus chamou vocês para levantar pessoas. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Deus chamou vocês para ungir pessoas. Não importa a crise, não importa a crise. Temos que continuar ungindo pessoas. Tem que continuar levantando pessoas. Fica atrás deles, levanta as mãos e começa a orar por eles. Começa a orar por eles. E eu quero, Senhor, dividir com eles a unção que eu recebi quando o pastor Maldonado orou por mim aqui. Aquele sonho que nós tivemos com o profeta Tibijocha. Eu quero, Senhor, aquele manto que desceu sobre mim, sobre a minha esposa naquela noite. Eu quero também, Senhor, repartir com eles. Levanta as tuas mãos. Em nome de Jesus, um acrescentar. Em nome de Jesus. Ore em línguas, ore em línguas. O mundo espiritual está vindo forte. Está acontecendo algo forte nesta noite. Está acontecendo algo poderoso. Mais, filho, mais. Deixa as pessoas receber. Deixa as pessoas receber. Deixa as pessoas receber. Mais. Abre os olhos. Poder do Espírito Santo. Mais. Fogo de Deus. Fogo. Nunca mais a tontura. Mais para ela. Mais para minha filha, Deus. Mais do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. Levanta tuas mãos, diga: o reino de Deus não está em crise. Receba em tua casa. Receba em tua casa. O reino de Deus está em festa. O reino de Deus é chegado. Receba. Diga: eu quero mais. Levanta as tuas mãos. Diga: eu quero mais. Mais alta a intercessão. Mais alta a intercessão. Receba mais. Receba mais. Vini, aquele louvor que tu cantou domingo, aquele louvor. Fecha os teus olhos. Fica no instrumental um pouco, Vini. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo quer agir na tua vida. E Ele está começando a fazer algo. Tem um presente que Deus quer te entregar agora. Ele está dizendo: estou dando mais fogo. Mais fogo. Começa a sentir. Há uma porção maior para todos. Começa a sentir. E o Senhor falou comigo forte hoje que há uma unção. O Senhor falou comigo forte hoje que há uma unção que vem pelo tempo de fidelidade. Há uma unção que vem pelo tempo de andar na minha presença. Há uma unção que tu não consegue receber no primeiro ano, meu irmão. Tu não consegue receber no segundo ano e nem nos primeiros 10 anos. Há uma unção que vem com o tempo. Há uma unção que vem para aquele que fica na presença.
Há uma unção que vem depois de anos andando na presença. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a glória é maior. A glória vai ser maior com o passar do tempo. Porque Deus fez o primeiro tempo, mas Ele disse, o segundo tempo, a glória é maior ainda. Sabe, quando tu tiver anos andando com o Senhor, vai ter uma unção maior. Vai ter uma unção maior. Um tempo atrás eu estava em um culto e subiu o pastor Paulo Figueiró para louvar, e o ambiente se encheu de glória. E era um louvor muito simples. Nem tinha banda, estava ele e um violão. Era muito simples, o ambiente se encheu de glória. Deus falou comigo, há uma unção, filho, que vem com um tempo de fidelidade na minha presença. Essa unção que você está vendo sobre a vida dele é pela fidelidade de servir a mim há anos. Senhor, dá mais fogo. Mais fogo, receba. Mais fogo. Mais fogo. Não tenha medo de cair. Se você está sentindo, dobra o joelho. Receba mais fogo. Mais. Mais. Aí está, mais para você, mais. Receba fogo. Eu vejo fogo caindo do céu. Receba mais, bebê. Deixa as lágrimas descerem. Deixa teu coração orar agora. Há uma experiência. Eu torno a visitar com o meu fogo, diz o Espírito Santo. Eu torno a visitar com o meu fogo, diz o Espírito Santo. Porque eu visitei o cenáculo, eu visitei aquele lugar com o meu fogo, diz o Espírito Santo. Não é a tua mente, é as minhas palavras. É as minhas palavras. Eu tenho ministrado a tua vida. Esse lugar, igreja, está pegando fogo. O chão está pegando fogo. Por nada, sinta, receba. Não há espaço para mais nada. Eu quero. Todo vazio que havia em aí está, mim, receba. Hoje é tua morada. Todos os obreiros recebam. A minha alma busca, os líderes recebam. E nada me completa. É real, receba. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida é para você. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Mais alto, Vivi, mais alto. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que falta. Esse é o fogo crescendo em ti. Essa experiência agora é Deus acendendo mais alto a lenha, a fogueira, botando lenha. A vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. A sua irresistível graça me
alcançou. Quem é esse? Aleluia. No lugar da morte, vida me ofertou o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados eu não te troco. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Oh, oh, oh. Deus está neste lugar. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos e baixa a tua cabeça. Silêncio agora. Há uma presença do Espírito Santo. Ninguém se mova. Você escutou o testemunho de vida do que Jesus fez na vida de um homem violento, na vida de um homem que nasceu numa família totalmente sem estrutura. E depois que Jesus entrou, você viu esse homem chorando aqui no altar, dizendo que ama a sua família. Isso só Deus pode fazer. E hoje você vai ter uma oportunidade de entregar a sua vida para esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você que não se batizou nas águas ainda, Ele está aqui. E é a chance de você mudar. Se você quer entregar a tua vida hoje para esse Deus, com teus olhos fechados, essa oportunidade da tua vida, você não pode ter vergonha de quem te trouxe, quem está do teu lado. Não, não, é tu e Deus. Se o teu marido não quiser, Deus está te chamando. Se a tua namorada não quer, Deus está chamando você. A salvação é individual, a entrega é individual. Se você quer aceitar, se você quer entregar a tua vida hoje e tudo mudar, com teus olhos fechados, aonde você estiver, levanta a tua mão direita para o céu, bem alto. Levanta a tua mão direita bem alta, aonde você estiver. Levanta. Levanta. Você que não se batizou ainda, levanta a tua mão direita. Lá atrás também, fecha os teus olhos, levanta a tua mão bem alto. Você que levantou a tua mão, dá um passo de fé e vem aqui na frente agora. Vem, vem, não tenha vergonha. Pode vir, pode vir, pode vir. Se tem mais alguém que está lá atrás, vem.
Vem. Levanta as tuas mãos, igreja. Você que veio aqui na frente, filha, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Me dá uma nova vida. Eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio todos os falsos deuses e eu te entrego a minha vida. A partir desta noite, vem Espírito Santo habitar em mim. Fica orando por ela. Diga, jovem: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nesta noite. Perdoa todos os meus pecados. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje tu és o meu único Deus. Eu renuncio todos os falsos deuses. Vem Espírito Santo habitar em mim e me ajudar. Recebe o Espírito Santo. Grite aleluia! Pode deixar a live, deixa a live. Dá a mão para quem está do teu lado, aí no corredor. Pastor Daniel, vem fazer uma oração aqui. Vem fazer uma oração para abençoar esse povo. Dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão para quem está do teu lado. Atravessa o corredor. Faz uma oração para abençoar essa igreja, esse ministério, nossas vidas. Em nome de Jesus, ser curado nesta noite. Em nome de Jesus, receba a tua bênção agora. Em nome de Jesus, receba mais do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Em o nome de Jesus, ser abençoado agora, em nome de Jesus. Recebe mais de Deus, mais de Deus. A unção de milagres está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre teus filhos. Em nome de Jesus, recebe, recebe, recebe. Mais de Deus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Ossos, nervos, músculos, tendões, ligamento, ser curado agora em nome de Jesus. Ser curado agora em nome de Jesus. Seja restaurado a tua vida financeira. Seja restaurado agora o teu casamento. Seja restaurado a tua família agora. Seja restaurado em áreas na tua vida agora, que só o Senhor pode fazer e está fazendo agora. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aí está sobre a tua vida, aí está sobre a tua casa, sobre a tua família, aí está agora, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Eu digo: Satanás, diabo, pega tudo que é teu. Pega tuas mandingas, pega tuas tranqueiras, pega tuas doenças e bate em retirada agora, em o nome de Jesus. Eu falo contigo, espírito de enfermidade, dor e sofrimento, ouça a minha voz. Eu falo com você, enfermidade. Eu falo com você agora, infecção. Eu falo com você agora, em o nome de Jesus. Sai daí agora. Vamos doença, enfermidade, solta este corpo agora em nome de Jesus. Eu desfaço toda macumba, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, toda tranqueira, sai agora, bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro os cativos libertos, livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Eu declaro você completamente curado, livre em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Dá o maior forte aplauso dessa noite. Pode encerrar a live. Queridos, não vai embora ainda. Deixa eu te falar algo.